Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra e quero chamar sua atenção a esta mensagem. Você vai ver aqui que há muitas pessoas que elas estão se sobrecarregando de forma desnecessária. Espero que você que me ouve agora ou que está me ouvindo não seja uma dessas pessoas. Há muitas pessoas que elas estão trazendo para si problema dos outros. Há muitas pessoas que estão se sobrecarregando com um problema que não é seu, trazendo para os seus ombros um fardo que não é seu. De peso já basta o fardo que você tem que carregar o seu próprio. Para de se sobrecarregar com o problema dos outros. Você tem seus problemas, você tem a sua cruz, não deixa a sua para carregar o dos outros, senão vai te sobrecarregar, e com o passar do tempo, o fardo vai pesando, até que começa emocionalmente a atingir alguém, ao ponto de algumas pessoas, chega um momento que tropeça e muitas vezes alguns não conseguem se levantar mais depois. Por isso chamo sua atenção a esta mensagem. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 8, verso de número 12. 2 Coríntios 8, 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Queridos, observa que a palavra de Deus, ela nos mostra aqui, de maneira muito precisa, que deve haver igualdade para ambas partes. Eu não posso sobrecarregar alguém e nem devo me sobrecarregar com o problema de ninguém. Quanto a mim, o que me cabe como mensageiro de Deus pela misericórdia, pela bondade e graça de Deus, porque não é mérito da minha parte, é graça de Deus. O que me cabe como pregador é ensinar as pessoas. Porque se eu ensinar, eu não vou estar me sobrecarregando com o problema delas. A partir do momento que eu ensino, se torna uma responsabilidade delas em obedecer. Se elas obedecerem, elas não estarão sobrecarregando a si mesmas. Porque ao obedecer, Deus vai ajudá-lo no fardo que cada um deve carregar. Estou falando do fardo de si próprio. Agora, quando alguém não obedece, aquele alguém por si só vai estar se sobrecarregando por não obedecer a palavra. A mesma coisa está acontecendo com pessoas que estão me ouvindo agora. Deus tem ensinado, Deus tem instruído, tem batido na porta do coração, só que muitos têm ignorado a palavra. Por quê? Tem muitas pessoas que estão trazendo para si um fardo que não é seu. Está trazendo para os seus ombros um fardo que você não deveria carregar, porque não é seu, é dos outros. E você tem o seu fardo próprio. No Evangelho de Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a meus cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando você está carregando o seu fardo. Agora não adianta você deixar o seu fardo e se sobrecarregar com o problema dos outros. Trazer para si um problema dos outros. Querer resolver o problema dos outros. Por acaso você não tem seus problemas próprios? Porque você está colocando a sua colher no agudo dos outros? Porque você está querendo resolver um problema que não é seu? Porque você não resolve o seu e deixa que os outros resolvam o problema deles? Para de se meter no problema dos outros, senão vai sobrar para você. Se você continuar se sobrecarregando, e isso com o tempo vai começar a te atingir, te sobrecarregar, mexer emocionalmente, causar desgaste, até que você não suporte mais. Eu pergunto, você quer permanecer de pé? Ou você quer continuar se sobrecarregando ao ponto de chegar o momento em que você não vai suportar? Porque não adianta, senhoras e senhores, eu deixar de lado a minha cruz, eu deixar de lado o meu fardo para carregar dos outros. Cada um tem que carregar seu fardo próprio. Por isso que a recomendação: se há boa vontade, será aceito conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. O que isso significa? São pessoas que têm que resolver seu problema próprio, e está deixando de resolver o seu problema para resolver
problema de um outro, quando eu me refiro de outro, estou falando de pessoas que podem resolver o problema deles. Muitas vezes a pessoa ela vai numa igreja e chega naquela igreja, o pouquinho que ela tem, mal dá para resolver o problema dela. Aí ela pega, dá tudo que tem naquela igreja, tornando aquele líder mais rico do que o que ele já está. É o que a Escritura diz, no 12. Se a boa vontade será aceita conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Ou seja, Deus ele só aceita se não for te fazer falta. Deus ele só aceita se o seu problema estiver resolvido. Não adianta seu problema não estar resolvido e você ficar sem para ajudar quem não está precisando. Não estou falando de dízimo não, viu? Deixar muito claro aqui. Dizimista tem que ser sim, porque quem não é dizimista, a Bíblia chama de ladrão. Quem não é dizimista está amaldiçoado. E posso te mostrar Malaquias 3, 8, 10. Já volto lá de 2 Coríntios. Olha o que diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Então a pessoa que não é dizimista na igreja que congrega é ladrão. Aí a pessoa está roubando de Deus e tem coragem de maneira hipócrita, roubando de Deus, chegar na igreja e dizer: ah, Deus, eu te amo. Ô irmão, que hipocrisia. Quem já viu alguém que rouba outro ter coragem de abrir a boca e dizer que ama? Hipocrisia, fingimento. Tem muita gente que é assim, hipócrita, está roubando de Deus o tempo todo, e tem coragem de dizer que ama ainda. Então não estou falando de dízimo, eu estou falando de um outro tipo de ajuda que pessoas ficam sem para ajudar, e Deus não aceita, a não ser que não vá te fazer falta, a não ser que você tenha o bastante, a não ser que o seu problema esteja resolvido. Mas a recomendação é, no versículo 12, se há boa vontade, em outras palavras, se não for te fazer falta, será aceito conforme o que você tem, e não segundo o que não tem. Ou seja, se for te fazer falta, se o teu problema não está resolvido, se você não pode, não faça. Nunca fique sem resolver seu problema para ajudar quem não está precisando. Deus não aceita, Deus não recebe, Deus não concorda com esse tipo de coisa. E tem muita gente que fica sem, sabendo que a pessoa está precisando. Tem muita gente que fica sem resolver o seu problema próprio para ajudar quem não precisa, para ajudar quem já tem. E a Bíblia mostra claramente aqui que Deus não aceita esse tipo de coisa. Deus não recebe, Deus não concorda. Nunca faça isso. Eu conheço pessoas que ficam sem para enriquecer mais ainda os outros, para ajudar quem já tem, para ajudar quem não está precisando. E Deus não concorda com esse tipo de coisa. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Ou seja, tem pessoas que estão se sobrecarregando para ajudar quem não está precisando. Tem pessoas que estão se sobrecarregando para enriquecer mais ainda quem já está rico. Tem pessoas que estão se sobrecarregando, fazendo com que haja alívio para outros e para si próprio. O fardo está pesando cada vez mais, porque tem pessoas que só estão aumentando o peso do fardo, só está se sobrecarregando cada vez mais, enquanto está havendo cada vez mais alívio na vida de outros. Ou seja, está havendo alívio na vida de alguns, enquanto outros estão necessitando. Enquanto está havendo alívio para alguns, outros estão se sobrecarregando cada vez mais. Eu não posso, como pregador, sobrecarregar ninguém. Por isso eu disse no início, isso aqui é uma palavra pastoral. Eu não posso sobrecarregar quem quer que seja, colocar um fardo pesado no ombro das pessoas. Porque, como falei em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Então, quando Jesus convida alguém a vir até a presença dele, é para que haja alívio na vida daquele alguém, é para que haja igualdade na vida daquele alguém, e não para sobrecarregar mais ainda. Muitas vezes a pessoa ela vai na igreja, chega lá, muitas vezes alguns pregadores coloca tanto peso no ombro delas, sobrecarrega tanto, que alguns saem dali pior do que o que chegou. Porque tem alguns que atam sobre si um fardo que não podem carregar,
E aí vai lá e coloca aquele fardo pesado no ombro das pessoas. Repito, não estou falando de dízimo, viu, irmão? Estou deixando bem claro, o dizimista tem que ser sim. Eu estou falando negócio de voto, de campanha, irmão, pare, isso é palhaçada, isso é roubo. Deus não aceita, Deus não concorda com isso. Isso é roubo, repito. Está muito claro, Deus não aceita aqui no versículo 12. Se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, ou seja, conforme o que você pode e não segundo o que não pode. Deus não concorda com essas coisas. Alguém ficar sem para enriquecer os outros mais ainda. Tem pessoas que traz para si um fardo pesado, se sobrecarrega para ajudar quem não está precisando. Alguém vai dizer, pastor, mas com relação ao dízimo, não pode dar o dízimo não, como eu já vi um monte de filho do diabo falando isso por aí. Vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Novo Testamento, vê o que está escrito. Ananias e Safira, os dois, ele teve parte do dízimo da propriedade que havia vendido e tentou mentir para o Espírito Santo. Os dois caíram e morreram nos pés do apóstolo Pedro. No Evangelho de Mateus, Jesus repreendeu os fariseus, porque davam o dízimo da menor parte, do endre e do cominho, e da maior parte eles estavam retendo. Jesus repreendeu dizendo, fazer estas coisas sem omitir esta, porque ele estava dando o dízimo da menor parte, e da maior parte eles estavam retendo. Então tem que ser dizimista sim, independente da igreja que você congrega. Se você não é um dizimista fiel, você é ladrão. Estou falando de quem não é dizimista, ladrão e amaldiçoado ainda. Malaquias 3, 8, 10, só você ir lá que está escrito. Tem que ser dizimista sim. Quem não é dizimista é ladrão, é hipócrita. Tem coragem de roubar de Deus na maior cara de pau, na maior cara lisa. Aí está roubando de Deus e vai para a igreja que congrega, chega lá e fala, Deus eu te amo, Deus eu preciso. A pessoa está roubando e dizendo, Deus eu preciso disso, Deus me cura, Deus me liberta, Deus faz isso na minha casa. A própria pessoa está levando maldição para dentro de casa e está pedindo para Deus entrar na casa do mesmo, sendo que está roubando de Deus. Você acha mesmo que Deus vai fazer? Por isso tem que ser dizimista assim. Não pode ser hipócrita, tem que ser fiel. Agora, com relação a outras coisas, nunca vá se sobrecarregar para ajudar quem não está precisando. Nunca vá se sobrecarregar, trazer para si um fardo que você não deveria estar carregando. Nunca traga para si um fardo que não é seu. A recomendação é no versículo 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas é para que haja igualdade. Enquanto está havendo alívio para alguns, está havendo sobrecarga para outros. Como falei, a Bíblia ensina aqui, nunca vá se sobrecarregar carregando a cruz de outro, trazendo para si o fardo de outros. Você tem seus problemas, você tem seu fardo próprio, você tem a sua cruz própria para carregar. Então não traga para si problema dos outros, problema que não é seu. Ficar se metendo, dando pitaco, dando palpite, colocando a sua colher na água dos outros, querendo resolver problema dos outros, deixando o seu de lado, ficando sem para resolver problema dos outros. Nunca faça isso. Você tem seus problemas, resolva seu problema que os outros resolvam dele, cada um com o seu problema. Tem gente que fica se sobrecarregando, querendo fazer por esse, não. O que você tem que fazer é ensinar a pessoa a carregar a cruz dela. O que cada um tem que fazer é ensinar as pessoas que cada um deve carregar seu próprio fardo. Não é eu deixar o meu para carregar o seu. Eu jamais vou fazer isso, eu vou ensinar. Se você obedecer, vai haver alívio na sua vida. Se você não obedecer, quem vai estar se sobrecarregando é você mesmo. Aí se torna um problema seu. Deus ensinou. Se você ouviu, vai haver igualdade na sua vida. Se você ouviu da parte de Deus e obedecer, vai haver alívio no fardo que você está carregando. Agora aqueles que não ouvem, que não obedecem, vai continuar se sobrecarregando, até chegar o momento que vai desmoronar, porque vai chegar a hora que não vai suportar. Então pare de se sobrecarregar com o problema dos outros. Pare de se sobrecarregar carregando o fardo dos outros, a cruz dos outros, com um problema que não é seu. Por acaso você não tem seus problemas próprios?
Por que que você quer resolver o que não te pertence? Por que você quer resolver o problema dos outros? Por que você quer resolver um problema que é dos outros e não seu? A Escritura diz: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles. Ou seja, a pessoa que tem deve ajudar quem não tem, para que aquele que não tem tenha sua necessidade suprida. E não quem não tem ficar ajudando quem já tem. Se a pessoa que não tem continuar ajudando quem não precisa, a pessoa que não precisa vai continuar tendo alívio e quem não tem vai continuar se sobrecarregando, que é o que acontece hoje em dia. A recomendação é quem tem ajudar quem está precisando, para que assim haja igualdade, tanto para esse como para aquele, para que haja alívio para ambas partes. Aí ele finaliza, dizendo assim: de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa, e assim haja igualdade. Ou seja, a pessoa que tem mais tem que ajudar quem tem menos, para que assim haja igualdade para ambos, alívio e igualdade para ambos. A recomendação não é que uns tenha mais e outro a menos, mas se alguém tem mais, deve ajudar quem menos tem, para que assim haja igualdade para tudo e para todos. Essa é a recomendação da palavra de Deus. Talvez você está se sobrecarregando com um problema que não é seu, ou você está aceitando os outros colocar nos seus ombros um fardo que não é seu. Para de se sobrecarregar, para de trazer para si problema dos outros, para de querer resolver problema dos outros. Você tem seus problemas próprios. A recomendação é que haja alívio e igualdade, de igual modo para todos. Não quem não tem ficar ajudando quem não precisa. A recomendação deve haver igualdade. Quem tem, ajudar quem está precisando, para que assim haja alívio e igualdade. Não a pessoa que não tem ficar acrescentando na vida de quem já tem. Tem que haver igualdade para tudo e para todos. Amém? Essa é a recomendação da palavra de Deus. Então resolva seu problema. Cada um tem o seu problema próprio. Nunca deixe o seu de lado para resolver dos outros. Você tem seus problemas. Você tem suas lutas. Então resolva você seu problema e deixe que os outros resolvam o problema deles. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.